Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E hoje o assunto é polêmico. Quer dizer, não é um assunto polêmico, mas é um assunto que se tornou polêmico por uma série de erros de raciocínio de nossa parte, os quais hoje eu decidi comentar. O assunto é: política, futebol e religião se discute? Todos nós sabemos que sim. Nós discutimos isso o tempo todo. O que mais existe por aí é o quê? Diálogos ecumênicos, ou seja, a discussão sobre pessoas de religiões distintas, muitas vezes antagônicas, às vezes irmãs, mas religiões distintas, práticas distintas. E a gente tem aí uma série de historiadores que estudam justamente os vínculos, não só discutem religião e política, como discutem o vínculo entre as duas, tá? Então é evidente que esse chavão está errado, mas vamos tentar entender as origens desse ditado popular, a predominância que o gosto tem hoje no que a gente chama de debate e as razões pelas quais vale muito a pena discutir, sim, política, futebol e religião. Como vocês sabem, eu sendo professora de filosofia moderna, evidentemente eu me interesso por todo tipo de estudo que sai a respeito da história moderna para tentar compreender a quantidade de coisas muitas vezes difíceis ou às vezes nem tanto assim, com as quais eu lido, todo esse material com que eu lido para tentar transformar o meu curso em algo mais claro possível para os meus alunos, né? E por isso que recentemente eu comecei a ler uma série de obras do John Gray, que ficou muito famoso por ter escrito um livro chamado Missa Negra, Religião Apocalíptica e o Fim das Utopias. A tese geralzona desse livro é que a política moderna é um capítulo da história da religião e não da história da política, tá? Ele tem um outro livro chamado Sete Formas, acho, de ateísmo, em que ele mostra que os vários tipos distintos de ateísmos modernos são tributários do monoteísmo, ou seja, eles só existem, eles são interdependentes no monoteísmo. Portanto, a religião principal monoteísta do Ocidente, o cristianismo, seria a fonte principal até do ateísmo moderno, que não existe sem fazer referência ao cristianismo. Tem um último capítulo, e foi a razão pela qual eu comprei aquele livro, que fala justamente do tipo de ateísmo místico, que é o do Spinoza, né, que é um filósofo sobre o qual eu falo todo ano no curso de História da Filosofia Moderna. E o John Gray tem algumas notas, alguns lampejos muito interessantes a esse respeito. O capítulo que ele escreveu nos 7 tipos de ateísmo sobre o Marquês de Sade, em paralelo até com o personagem do Dostoiévski, falando do tipo de ateísmo que é um ódio a Deus, é interessante, porque justamente esse é um que nós vemos muito disseminado no Brasil por segmentos progressistas que difundem a cultura da morte, né? Todos os difusores da cultura da morte são espécies de herdeiros, assim, do nível de cinismo próprio do Marquês de Sade e do personagem dos irmãos Karamazov, né, descrito ali pelo John Gray. Então, os livros do John Gray são muito bons, tá? Apesar, evidentemente, de eu sempre ficar pensando, por que ele diz que o cristianismo tem algo de violento, né? Isso me gera muita inquietação. Eu estou tentando ainda compreender. Mas em busca de tentar compreender, eu fui assistir alguns documentários que eu não havia visto, entre eles um chamado O Cerco de Waco, né, que é justamente sobre aquela seita nos Estados Unidos, de um maluco ali, mas é um pessoal que vivia numa comunidade, mas eles tinham armas, e aí enfim, antes do FBI, aquele departamento dos Estados Unidos que era responsável pelo controle de armas, viram que eles estavam infringindo várias leis no que diz respeito à posse de armas e criou uma operação para invadir, simplesmente tirar as armas do lugar, porque eles estavam falando, nossa, o que esse pessoal quer?
tendo um arsenal desse tamanho, né? E aí eles fizeram uma operação completamente equivocada, completamente absurda, né? Mas o que é interessante do documentário que tá na Netflix e chama O Cerco de Waco é que a gente vê que as pessoas que estavam ali estavam por razões religiosas. Aquilo é uma seita. E quando a polícia tenta invadir por causa de uma infração na legislação em relação às armas, é justamente a política tentando conversar com pessoas que estavam imbuídas de ideais religiosos, e a gente percebe que a língua ali não funciona. Porque o pessoal da polícia só queria evacuar o prédio, pegar as armas e tudo bem. E eles não estavam entendendo que as pessoas que viviam ali juntas estavam vivendo em torno de uma espécie de comunhão para o tipo de religião que era delas, um negócio lá típico de seita, né? Algo que não tem a relação nenhuma com uma vertente maior do cristianismo, mas que unia aquelas pessoas numa comunidade de maneira que as pessoas entendiam que elas estavam ali à espera do juízo final. Era uma seita com vários componentes milenaristas, né? Sabe esse pessoal que fica ali contando, esperando, né, marcando o apocalipse e tal, estamos muito perto do apocalipse, o apocalipse será agora, tá, etc. Então são pessoas que estão ali prontas para morrer, né, e eles estavam ali esperando um momento de crise profunda que traria a morte. E aí, olha a coisa engraçada, quer dizer, o Estado vai com o objetivo de maneira mais rápida possível resolver um problema de excesso de armamento por uma comunidade, mal entende que as pessoas estão ali por finalidades religiosas e não vão ceder, entendeu? Porque elas ali, o sentido da vida delas está ali, né? O sentido da vida delas está ali. E o documentário permite justamente a gente ter uma série de reflexões a respeito da política, do Estado, da religião, e de que maneira e por que é que essas coisas se relacionam, e de fato, por que é que as ideologias modernas, que são religiões civis, realmente o John Gray tem razão na tese geral, é um capítulo na história da religião, né? E por que também que o cristianismo, digamos assim, pode ter um componente que produz, digamos assim, violência, né? Agora, qual que é a minha visão disso, né? Antes de eu entrar nesse assunto especial, o John Gray, ele tem uma visão do milenarismo medieval como influência principal, etc., nas ideologias modernas, nessa política de fé insana que tem sido a nossa de uns séculos para cá. Ele tem uma visão um pouco diferente, ele tem algumas divergências com relação ao Voegelin, mas o Voegelin tem uma contribuição muito importante. Ele identifica que, de fato, as religiões civis modernas são religiões, mas o que é que elas têm de característico? Elas não são exatamente derivadas do cristianismo, e sim do gnosticismo, que é a heresia que já deu trabalho para o cristianismo desde o primeiro século. E eu acho que a gente tem que combinar as duas interpretações, a do John Gray e a do Voegelin. A gente tem que ler os dois, porque o John Gray está certo de falar, há uma violência aqui, nesse capítulo da religião, que é a política moderna. Essa violência já está no cristianismo, tá? No cristianismo mesmo? A gente sabe que não. Mas numa série de heresias, sim. Então, o que nós temos? Nós temos na história inteira do cristianismo um contínuo esforço de atualização da compreensão da fé, da mensagem de Cristo e etc., justamente para afastar a quantidade de heresias que rondam o cristianismo desde o início, e que penetraram na igreja e que tentaram se tornar a doutrina dominante. Então, se você pegar a história das heresias e a história da igreja, você vai ver o trabalho que tem a igreja nessa tentativa de separar o joio do trigo, que está o tempo todo ali rondando. E no caso, de fato, a política moderna é um capítulo da história da religião, mas da religião contaminada pela heresia, eu acrescentaria aqui, tá? Meu propósito de hoje não é exatamente falar desse livro do John Gray. Eu tô pensando em montar uma continuação de um curso que eu criei ano passado, Iluminismo e Revolução Francesa, então eu já tô lendo algumas coisas, tal, e tô investigando esse assunto, né? Mas o objetivo aqui é falar o seguinte, olha, veja, esses dois autores importantes, esses dois filósofos importantes, o John Gray e o Voegelin, dedicaram
muitas linhas, né, e muitos neurônios justamente discutindo a relação entre política e religião. Daí como é que a gente tem gente que, e assim, os dois são admiráveis, são homens que, a obra de ambos, ela é digna de ser lida, do Voegelin sobretudo, que ele tem um grau de profundidade maior, né, por que ele tem um grau de profundidade maior? Ele tem uma vantagem com relação ao John Gray, eu acho, porque ele realmente aprende, ele extrai ali dos antigos, de Platão e Aristóteles, componentes que tornam sua reflexão mais profunda que a do Gray. Embora a do Gray, em termos históricos, ela tem uma série de coisas maravilhosas, né? Quem quer ter eu diria assim, é mais fácil de ler o John Gray, né? Mas o Gray, ele tem uma série de esquematismos, assim, liberais que eu considero contestáveis, né? Como ele é um cara muito respeitável com quem eu aprendo, evidentemente, se um dia eu for discutir esse livro, eu vou explicar ponto por ponto por quê. Ainda assim, eu acho que é uma leitura valiosa. Tá? Tanto esse quanto 7 tipos de ateísmo são livros muito legais para a gente compreender justamente essa relação da política moderna, das ideologias com a religião. Porque é justamente o que o Voegelin chamou de imanentização da escatologia, né? Você pega o esquema escatológico cristão e imanentiza, ou seja, coloca os seres, é como se os revolucionários, eles tomam o papel, eles tomam o lugar assim dos profetas e eles são os responsáveis por conduzir os homens à salvação. Só que o componente que o Voegelin vê, que eu acho que é valioso, é que qual é o método, qual é a forma, por que eles são capazes de conduzir os outros à salvação? Porque eles sabem. Porque eles sabem, e aí você tem toda uma iniciação para fazer parte daqueles que sabem. Tá aí o componente de gnosticismo. Eles são os iluminados que vão conduzir os demais à luz, né, para fora deste mundo cruel e de sombra, porque eles viram a verdade, né? Então, eu acho que o Voegelin, ele tem uma profundidade maior, tá? Embora eu acho que a gente tenha que fazer a leitura combinada para entender que, inclusive, religião e política se discute a tal ponto que a gente discute a relação entre as duas, e a relação entre as duas tem sido o cerne da investigação de filósofos importantes contemporâneos, tá? Bem, mas esse chavão, política, futebol e religião, não se discute, tá? Eu não falei de futebol. Futebol é a coisa que mais se discute ainda porque, meu Deus do céu, é um esporte. No caso do Brasil, é um esporte nacional. Se tem um assunto que consegue fazer com que pessoas na mesma mesa que se detestam conseguir trocar palavras, esse é o assunto, né? O que não se discute, óbvio, é a razão pela qual cada pessoa escolheu um time. Porque a escolha pelo time é totalmente irracional, não tem um motivo. Você escolhe porque você gosta, ou porque é o time da sua família, ou porque em algum momento você teve alguma razão te fez torcer para ele, mas você evidentemente se deparou com milhões de razões para parar de torcer, mas você não para, porque tem uma questão de lealdade ali. Então, evidentemente que você nunca vai se discutir se você pode ou não torcer para esse time, mas se tem um assunto que faz com que uma mesa de pessoas que se detestam consigam parar para conversar, esse. É porque o esporte é uma espécie de treino para a vida, né? O Paulo Sanchotene, que tem uma coluna na Esmeril chamada Na Marca da Cal, sempre diz isso, né? O jogo, a brincadeira, o jogo veja, todas as regras que são próprias do convívio, do estar em comunidade, elas estão no jogo. Né? Então, eu podia aqui desenvolver um longo raciocínio também sobre por que as relações entre futebol e política são tão interessantes. Né? No caso do Brasil, ela é evidente. A gente se dividiu em 2 times que se detestam e se enfrentam como se fosse num campeonato, e você tem até os memes, a questão da brincadeira, que é própria do futebol, e também a violência, né, que é própria das torcidas organizadas. Todos os componentes do futebol, eles extravasaram para a disputa política entre direita e esquerda hoje, né? Então, assim, mas essa é uma discussão que eu deixo para o Paulo Sanchotene, que ele faz com muito mais propriedade, já que eu não acompanho o futebol, embora eu observe, evidentemente, o comportamento das pessoas com relação ao esporte de maneira geral e ao esporte nacional, evidentemente, né? Então, são temas, assim, que a gente poderia... e veja, também podemos discutir a relação entre futebol e religião, sim, porque o fato de você estar lá torcendo... não tem nenhum outro motivo, senão você ter um amor pelo seu time, né? Que você compartilha com todas aquelas pessoas que estão torcendo, e naquele momento vocês vivem uma comunhão, que é um sentimento bom,
que reforça um laço comunitário em prol de algo comum, que é a vitória. Que todo mundo gosta de falar, nossa, que legal, meu time venceu. É uma brincadeira, é um jogo, mas, no fundo, é isso que se repete, me desculpem aí, novamente ir para a política, num cenário de guerra, né? No cenário de guerra você tem a nação que se une, ainda que seja a pretexto de combater um inimigo que ameaça a sua existência enquanto nação. Tá? Então você tem as relações entre futebol, religião e política são inúmeras, e a gente poderia passar horas discutindo as relações de umas com as outras, tá? Mas o chavão, política, futebol e religião não se discute, está atrelado à ideia de que gosto não se discute. E gosto também se discute. Mas por que a gente diz que gosto não se discute? Porque nós somos muito sensíveis à contestação daquilo que nós amamos, por imaturidade, tá? Tem coisas de que nós gostamos que são boas e que são ruins. Quando eu gosto de algo, eu preciso saber qual é o grau de valor desse algo numa escala em que o valor das coisas obedece sim a uma hierarquia. No campo da arte, você tem pintores maiores e menores. No campo da literatura, você tem autores maiores e menores. No campo da filosofia, você tem filósofos maiores e menores. No campo dos times, nós temos times maiores e menores. Por isso que a gente tem primeira divisão, segunda divisão. A hierarquia, ela está por toda parte, absolutamente em todas as realizações, os fenômenos da cultura humana. Absolutamente tudo. Tá? Então a hierarquia, que é a ordem do mundo, evidentemente se repete nas criações humanas. Há criações melhores, criações piores. Mas o afeto que nós temos pelas coisas não pode ser misturado no nosso raciocínio frágil, tá? Ao valor objetivo que essas coisas têm. Mas em geral nós misturamos, tá? Porque nós gostamos de uma coisa, nós nos incomodamos quando alguém diz, não é lá essas coisas, né? Não é lá essas coisas. Veja, muitas das coisas das quais nós gostamos, não é lá essas coisas. eu aqui poderia citar inúmeros autores, músicos, etc., que eu ouço, que eu sei que não são lá essas coisas, mas eu gosto deles, por razões pessoais, completamente subjetivas, tá? E nesse caso, não é que o gosto não se discute, é que muitas vezes nem sempre o gosto se explica. Então, às vezes, é muito difícil você defender o seu gosto. A melhor coisa que você tem a fazer é falar, eu gosto disso, apesar de talvez não ter tanto mérito quanto outras coisas, né? Nós, muitas vezes, ao longo da nossa vida, por exemplo, em fases importantes da nossa vida, a gente descobre uma banda, etc. E aí a gente ouve muito uma música, e aquela música está marcada, uma etapa da nossa vida, a memória está marcada, aquela música na nossa memória está atrelada a sentimentos que nós vivemos naquele momento. Então, evidentemente que a gente gosta de ouvir essa música porque nós nos recordamos de tudo aquilo. Por isso que é uma tese muito comum em filosofia dizer o gosto, ele é fruto das memórias e dos sentimentos. Nós gostamos de algo porque este algo ocupa na nossa memória um espaço atrelado a tais sentimentos. É aquela história das músicas que foram marcando, por exemplo, as etapas da nossa vida. Algumas fases de transição e etc. Momentos importantes e tal. Então, o gosto, ele está sempre envolto na individualidade das pessoas, no que a gente tem de único. Né? E é por isso que a gente tem tanta dificuldade em acatar, né, que aquilo que a gente gosta não necessariamente é o máximo, porque a gente acaba sentindo como um ataque à nossa pessoa. Né? E isso é uma bobagem. E aí a gente estende essa impressão de que o gosto, que é proibido discutir sobre o gosto uns dos outros, não é proibido. A gente tem de saber quando aquilo que a gente gosta é bom ou ruim, ou mais ou menos, ou não lá essas coisas, etc. A gente tem que ser capaz de identificar onde as coisas que nós gostamos se encontram na hierarquia do que tem valor. Se a gente não for capaz disso, a gente não tem capaz... a gente só demonstra que a gente não tem a capacidade necessária de autoconhecimento. Porque quando a gente exercita o autoconhecimento, veja, eu me conhecer não significa que eu vou deixar de gostar de mim. Eu não posso deixar de gostar de mim. Se eu deixar de gostar de mim, eu vou deixar de tentar ser uma pessoa melhor dia após dia. Agora, se eu não tentar me conhecer para ver o quão porcaria eu sou,
Aí eu também não vou conseguir ser uma pessoa melhor dia após dia. Tá? Então, o autoconhecimento, ele é importantíssimo, só que o autoconhecimento não vai afetar, não pode afetar o gosto. Quanto mais eu me conheço e mais eu percebo meus defeitos, por exemplo, mais eu posso, por gostar de mim, ser capaz de me aprimorar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, o autoconhecimento, quando ele é precário, a pessoa, ela não consegue sequer entender o valor que ela tem quanto pessoa. Quanto mais entender o valor das coisas que ela gosta. Aí a gente, assim, quanto maior é a nossa deficiência em autoconhecimento, mais dificuldade a gente vai ter de lidar com a capacidade de perceber que posição na hierarquia dos valores ocupa as coisas de que nós gostamos. E aí, é nesse estado emocional, é nesse nível baixo de maturidade que a gente acaba fazendo a confusão e aderindo àquele ditado popular de que política, religião e futebol não se discutem. E é uma coisa muito equivocada, porque quando você diz que essas coisas não se discutem, você está colocando elas no plano do gosto. Como se a religião fosse algo subjetivo que dependesse de um gosto. O futebol também e a política também. Veja, se a gente está dizendo que vamos pegar esses fatos mais sérios, porque eles envolvem... Bom, futebol também envolve relação comunitária. Pegamos os três, senão o Sancho veio aqui e vai ficar bravo aqui nos comentários se eu deixar tirar o futebol, porque realmente ele tem razão quando ele estabelece sempre as relações entre os três, né? Se a gente observar que todos os três, têm sempre o valor que agrega as pessoas, tanto a política, quanto o futebol, quanto a religião, são veículos agregadores. São veículos de reforço, de atualização de laço comunitário. Tá? Como é que a gente vai reduzi-los a puro gosto? Se justamente eles nos permitem nos aproximarmos uns dos outros. Se a gente está reduzindo a puro gosto e proibindo a discussão sobre esses assuntos, sabe o que a gente está defendendo? Que são expressões da subjetividade. Não tem nada mais errado. Quer dizer, que uma religião, um desempenho de um time, né, o valor de um time específico, ou o tipo de política pública que você defende na situação atual que está o seu país, seja um puro subjetivismo. Quando você faz isso, você tira a importância das três coisas que na história do mundo tem uma importância absurda. Você pode trocar aí futebol por Jogos Olímpicos, se você quiser, para ampliar. Você pode trocar aí por esporte, por exercícios de superação, que estão, desde a antiguidade, atrelados à nossa capacidade de demonstrar força e honrar os nossos. Porque, por um lado, os gregos, eles faziam ginástica justamente para se manter preparados, com preparo físico para a guerra, mas você tinha nos Jogos Olímpicos, é claro, uma prova, uma demonstração de excelência. Então tinha um valor moral, o esporte tem um valor moral, é a demonstração de que nós podemos ser melhores, nós podemos superar dificuldades. E por que a gente ama aquele esportista que se destaca? Porque fala, nossa, o cara conseguiu, nós seres humanos conseguimos. É uma sensação de que a excelência nos pertence. Caramba, tem coisa mais importante que isso? Por que esportista vira herói nacional? Pelo menos são os poucos que nós temos. Foram esportistas, né? Alguns dos que nós temos na história recente do Brasil foram esportistas. Por que é que os esportistas conseguem fazer com que a pessoa acredite novamente no país dela? Porque é isso. O esportista, sobretudo de alto desempenho, ele honra o nome dos seus, tá? Justamente porque há esse vínculo desde a antiguidade entre a excelência, a capacidade, o estar pronto, o lutar em nome do seu país, etc., na guerra, e você demonstra essa excelência na Olimpíada, tá? Agora, pense no caso da religião. Como é que você vai reduzir a religião a puro subjetivismo se é justamente a religião e mesmo, hein, essas tenebrosas religiões civis, que são as ideologias modernas,
que são capazes de agregar as pessoas e dar a grupos de pessoas o mesmo sentido da vida, ou seja, elas têm um componente de objetividade tão forte que elas são a mesma para pessoas distintas que vivem em torno dela. Então, quando você dizer que política, futebol e religião não se discute, é reduzi-los a manifestações da subjetividade, e não é isso que elas são. E é isso que a gente está discutindo na Esmeril desse mês, no mês de maio. Política, futebol e religião se discute. Esse é o tema. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar do que você vai ver dentro da revista. Então, se você ainda não é assinante, dá uma olhada nos planos que você encontra aqui na descrição. E se você simplesmente acha legal a nossa iniciativa e quer contribuir com qualquer valor para que a gente continue postando diariamente as nossas colunas e que podem ser acessadas gratuitamente por qualquer pessoa, se você quer ajudar a Esmeril a continuar existindo, você pode nos enviar qualquer valor. Se você é um leitor das colunas, porque as colunas a gente está pensando em continuar distribuindo gratuitamente, mas para que a gente consiga continuar distribuindo gratuitamente, uma vez que a gente paga os colunistas, a gente precisa um pouco de uma colaboração daqueles que gostam de nos ler, tá? Então, se você quer ajudar essa iniciativa, nós somos, uma espécie de grupo de estudos que a cada mês decide falar sobre um assunto. Mas a gente apresenta isso na forma de uma revista, na forma de entrevistas, ensaios, artigos, investigações e etc. Tem a lista. Esse ano sou eu que estou fazendo, esse mês, novamente eu assino a seção 7ª Arte. Eu escolhi 10 filmes que mostram para você a relação entre os três. Estraguei a surpresa brevemente, falando que um deles é O Cerco de Waco, esse filme que eu descrevi brevemente nesse vídeo. Mas há outros ali, para ajudar você a começar a pensar melhor nesse assunto e não se deixar levar por ditados populares, tá? Esse é o tema da edição de maio. É um tema que, evidentemente, por causa das minhas leituras, não podia deixar de tratar, mas também porque é um tema com o qual os nossos colunistas têm muita afinidade. Tanto que, pela primeira vez, eu recebi textos adiantados, antes do prazo final. E estou muito contente. Mas se você gosta do nosso trabalho, não quer assinar, etc., mas quer deixar uma contribuição para que a gente continue veiculando as colunas diárias que nós escrevemos gratuitamente, você pode enviar uma contribuição qualquer para este código que você está vendo aqui na tela, tá bom? Eu queria agradecer muito pela companhia. Assine a revista Esmeril para que a gente continue fazendo nosso trabalho. Se você não conhece, pelo menos conheça, vai dar uma olhada no nosso acervo. E até a próxima.